no vasto cenário bíblico. Poucas tribos despertam tanta curiosidade e mistério quanto a tribo de Dan, mencionada repetidamente nas Escrituras. Essa tribo, uma das 12 que compunham a nação de Israel, tem uma história envolta em enigmas, intrigas e, para muitos estudiosos e teólogos, uma ligação sombria com o Anticristo. Nesse vídeo vamos explorar essa história fascinante e descobrir por que, ao longo dos séculos, a tribo de Dan tem sido associada a um dos personagens mais temidos e discutidos do Apocalipse. Para entender a conexão entre a tribo de Dan e o Anticristo, precisamos começar do início. Dan era o 5º filho de Jacó, o patriarca das 12 tribos de Israel, e o primeiro filho de Bila-seva do Raquel. O nome Dan significa juiz, e essa ideia de julgamento será um tema recorrente na história dessa tribo. Desde cedo, a tribo de Dan se destacou entre as outras, mas não de forma positiva. Em vez de se estabelecerem na terra que lhes foi prometida, os danitas enfrentaram dificuldades para conquistar a sua porção original de território. Eles então decidiram migrar para o norte, onde tomaram a cidade de Laís e a renomearam como Dan. Essa mudança de localização é muitas vezes vista como um afastamento do plano divino original. O afastamento da tribo de Dan dos caminhos de Deus se torna ainda mais evidente quando examinamos a introdução da idolatria entre eles. No livro de Juízes, encontramos a história de Mica, um homem de Efraim que criou um ídolo e contratou um levita para servir como sacerdote. Quando os danitas estavam em busca de um novo lar, eles roubaram o ídolo de Mica e o sacerdote, estabelecendo o primeiro santuário idolátrico em Israel. Esse ato de rebeldia é um dos principais motivos pelos quais muitos teólogos e estudiosos bíblicos veem a tribo de Dan com suspeita. A idolatria, frequentemente associada ao afastamento de Deus, marcou o início de uma trajetória obscura para a tribo. Talvez o ponto mais intrigante da história da tribo de Dan seja sua omissão na lista das 12 tribos de Israel, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, quando 144.000 são selados, representando as tribos de Israel. A tribo de Dan está ausente. Esse detalhe aparentemente pequeno gerou séculos de especulação. Por que Dan foi omitida? Uma das teorias mais populares é que a tribo de Dan se desviou tanto do caminho de Deus que se tornou símbolo da apostasia final, culminando na chegada do Anticristo. Isso nos leva à nossa próxima sessão. Várias tradições judaicas e cristãs sugerem que o Anticristo poderia vir da tribo de Dan. Um dos textos mais citados é o de Gênesis 4, 9 e 17, onde Jacó, ao abençoar seus filhos, descreve Dan como uma serpente à beira do caminho, uma víbora no caminho que morde os calcanhares do cavalo, de modo que o cavaleiro cai para trás. A serpente, claro, é um símbolo comum de Satanás, e essa associação é vista como um presságio do papel sombrio que a tribo desempenharia no fim dos tempos. Além disso, alguns escritos apócrifos e comentários rabínicos também sugerem que o Anticristo, ou uma figura semelhante, surgirá da linhagem de Dan. Essa ideia foi perpetuada ao longo dos séculos, com muitos teólogos medievalistas e modernos interpretando a ausência de Dan no Apocalipse como uma indicação de que essa tribo foi excluída da salvação e associada às forças do mal. Embora a ligação entre a tribo de Dan e o Anticristo seja fascinante, é importante lembrar que muitas dessas conexões são baseadas em interpretações, tradições orais e especulações. A Bíblia em si não faz uma conexão explícita entre Dan e o Anticristo, e muitos estudiosos defendem que a omissão da tribo de Dan em Apocalipse pode ter outros significados, como um foco na redenção das tribos fiéis. A história dessa tribo é uma das mais complexas e misteriosas de toda a Bíblia, desde suas origens como uma das 12 tribos de Israel, até as teorias que a conectam
ao Anticristo. Dan continua a ser um tema de debate e intriga entre estudiosos e crentes. A tribo de Dan certamente deixou sua marca na história bíblica e continuará a despertar o interesse daqueles que buscam entender o plano divino para a humanidade.